Já tinha comentado, mas não custa falar. Quando precisa melhorar o conforto, a gente aumenta essas laterais. Aqui normalmente nós não mexemos, mas essa barra de zoom ela é muito utilizada, porque eu preciso fazer meus cortes. E com isso eu já mostro também o split, que é muito, quem sabe, a ferramenta que nós mais vamos clicar em todo o tempo aqui. Vamos lá então, vou passar vou passar o áudio aqui, vocês vão observar que tem um erro na fala do instrutor. Endereço google.com. Endereço Google. Eu preciso tirar essa etapa toda aqui e eu vou mostrar as formas que temos de fazer para retirar. Lembrando que você seleciona clicando e arrastando. Esse pedaço aqui então, ele vai ficar indisponível. Eu seleciono. Onde está meu cursor, eu venho e clico neste ícone para fazer um corte. Vou adiante na área que me interessa e também dou um corte. Esse pedaço que não me interessa pode ser excluído de várias formas. Selecionando e dando um del em cima dele. Deletei. E depois selecionando a área seguinte e fazendo uma aproximação manual. Quando chegar ali perto, tem um ímã ali que gruda e deixa eles então alinhados. Com isso aqui, quando eu passar agora... Endereço google.com. Bom, então desfiz a área que estava errada. Vou demonstrar agora como a gente pode retirar esse pedaço aqui, mas sem precisar fazer uma exclusão manual. Tá? Só que ele vai fazer o chamado Ripple Delete. Ele vai tirar isso aqui e já vai fazer a emenda para mim. Então, seleciono esta área, faço o corte, seleciono a outra área, faço o corte. Quando eu selecionar esse pedaço, botão direito do mouse aqui e dou um Ripple Delete. Pronto. Ele marcou que foi feito um Ripple Delete. Isso aqui torna os dois como um só elemento agora. Não são dois elementos. E quando eu passar, vai estar tudo resolvido. Endereço google.com. Pronto, resolvido. Vou desfazer de novo para continuar demonstrando. Atentos que com o Ripple Delete eu fiz essa emenda. Tá? Isso é muito diferente do que a gente fez na outra vez. Tá? Porque quando eu faço isso aqui, eu não consigo, por exemplo, fazer um efeito de transição entre esses dois objetos. Colocar um efeito de esmaecido, de fade ou qualquer coisa assim. Tá? Porque ele é um objeto só. Diferente dessa situação aqui. E quando eu faço o corte normal, eu consigo trazer um efeito de transição. Ele vai aceitar um efeito de transição. E agora eu vou selecionar de uma outra forma, para vocês conhecerem a outra forma. Eu arrasto esse verde e o vermelho e marco toda a área que eu quero excluir. Com o botão direito do mouse eu digo Ripple Delete o range, né? A área selecionada. Ele faz a emenda direto para mim, seleciona, deixa tudo pronto. Também agiliza bastante, mas observem, eu quero colocar um efeito de transição ali, não consigo, porque agora ele não trata como dois objetos, mas como um só objeto. Na endereço google.com. E às vezes nessas emendas, como fica muito deslocado daquilo que nós estamos demonstrando num e no outro, é importante então fazer uma transiçãozinha para dar um efeito e suavizar o corte, certo? Para tudo isso que nós vamos fazendo depois, então, a gente vai excluindo as áreas que não nos interessam com agilidade. Uma dica importante é que quando nós estamos gravando, a gente não pare de gravar nunca, não fica pausando, porque toda vez que eu pauso, eu retorno com outra entonação de voz, não consigo parar. O melhor é a gente cometer um erro e falar com a própria câmera, instruindo o que deve ser feito na edição. Então, por exemplo, se eu tossir, eu vou lá e digo assim, volta para depois recorta a tosse, volta para antes dela, 1, 2, 3, 4, e segue falando no mesmo tom sem parar. Então, quando nós formos editar, a gente vai ter quase já pronta a instrução que nós temos
para exclusão. Toda vez que percebemos um erro, nós já falamos para a câmera isso na hora de editar, ouvimos o que está sendo dito e vamos recortando. E claro, ainda tem toda uma crítica que é feita na hora, né? Essa dica é importante, ou seja, gravem sem parar. Voltando para a nossa edição, já mostramos então como fazer um corte, como fazer cortes com Ripple, Delete, como utilizar o cursor, que é nossa referência aqui, né, o tempo todo. Quando eu tenho ele selecionado, a minha navegação só vai acontecer dentro dele, ó. Observem aqui. Vou parar agora de mostrar. Então também ele serve para marcar uma área de trabalho, para a gente conseguir concentrar dentro daquele esforço. Para retornar eles para cá, posso tanto arrastar quanto dar 2 cliques aqui e eles voltam para junto do cursor principal central. Quando estou trabalhando aqui com, no meu caso, 2 objetos, eu posso inclusive ter 3 objetos aqui. Existe a possibilidade de eu separar o áudio para cá, tá? Botão direito do mouse, então eu digo separar vídeo do áudio. Isso é quando a gente precisa, às vezes, tratar esse áudio de uma forma diferenciada da câmera. Agora eu tenho, então, o áudio, a câmera e o navegador lá do PC. Se eu quiser tirar somente um pedaço daqui do áudio, em que eu quero manter ainda o meu fundo, mas quero silenciar o áudio, né? Então, o que eu preciso fazer? Selecionando essa camada, eu faço um corte, tá? Neste caso, como eu estou no Windows aqui, eu não preciso necessariamente ir lá naquela corte. Quando eu boto o mouse em cima dela, aparece ali Split, usando o S. Para dar o Split, então, eu posso simplesmente clicar a tecla S, que vai me agilizando. Selecionei a camada, S. Peguei esse pedaço e dou um Delete nela. Agora, quando eu passar, eu tenho silencio o áudio, mas o vídeo continua. É claro que fica um pouco esquisito a gente ter um som e esse silêncio, né? Mas às vezes é preciso tirar só o áudio. Falou uma coisa que não devia, mas eu não quero perder a sequência. Assim como o contrário também é necessário muitas vezes, em que eu quero manter o áudio, mas quero tirar alguma ação do fundo. É muito comum a gente querer nos interessarmos em manter a câmera, por exemplo, do tutor, do professor. Nesse caso, eu posso, neste trecho em que eu quero manter só o áudio, pronto. Agora então, eu tenho a câmera numa passada, ferramentas possíveis para isso. Sumo com ele e depois posso voltar. A questão aqui, que é interessante, é o seguinte: uma vez que eu excluí isso aqui, eu perdi esse trecho, então? Ele sumiu do mapa? Não, não sumiu. Eu tenho a possibilidade de estender aqui, ó. E quando eu estendo, possíveis para isso, né? Inclusive alguns, ele mantém, então, aquilo que eu tinha excluído. Eu posso tanto estender um, clique e arrasto, né? Quanto o outro. Ou seja, na verdade ele omitiu aquele pedaço, mas não é que eu perdi ele. Tá? Ele segue ali, então é possível recuperar só estendendo. Ok? Então, tudo que eu seleciono é a ação que eu tenho. Eu posso selecionar um objeto tanto direto aqui na timeline, quanto lá pela área de preview, pelo canvas. Selecionei, ó, ele está marcando lá embaixo. Os efeitos, as transições, todas elas se aplicam ao objeto selecionado sempre. Eu não consigo aplicar vários objetos juntos, ao menos que eu faça um agrupamento disso, né? É possível agrupar, assim como eu desagrupei o áudio do vídeo, eu posso agrupar também. Uma opção, e eu vou demonstrar com esse trecho a possibilidade de agrupar os objetos. Então eu clico aqui, split, corto, seleciono aqui, split, corto. Esses 2 objetos agora eu quero torná-los novamente um. Botão direito do mouse e eu digo agrupar. Pronto. Eu passo a ter agora, não da forma que eu tinha antes, mas agora eu tenho um agrupamento.
Isso aqui, às vezes, quando a gente algumas das não ferramentas. muda nada no funcionamento. E ainda consigo desagrupar se necessário, ou seja, dei um mais ali, ele desagrupou, mas eu não consigo trabalhar da mesma forma que eu trabalhava antes. Quando é o caso necessário, botão direito do mouse e dá para desagrupar de novo. Quando vamos trabalhar com animações, isso vai ser bem útil, porque às vezes nós vamos trabalhar com 5, 6 objetos e produzir algo. E essa produção a gente pode agrupar, inclusive utilizar em outros vídeos depois. Então esse agrupamento é bem importante, também faz parte da timeline. Outra função muito legal e importante na timeline é a questão de propriedades. Quando eu seleciono um objeto, ele tem a posição, ele tem a rotação e ele tem todas as propriedades que eu apliquei a partir destes menus. Essas propriedades se acumulam aqui. O que é, às vezes, importante? Eu, por exemplo, neste caso, estou aumentando a tela para priorizar a fala do tutor. E isso, então, mantém uma escala, uma posição. Eu posso, quando eu quero que este pedaço aqui também, esse trecho aqui, tenha, olha só, eu vou arrastar lá. Aqui, então, ele tem essas características. Aqui já tem estas características, que são diferentes, tamanho e tudo mais. Se eu quiser aplicar as mesmas características desse trecho neste trecho, poderíamos ir lá e repassar todos os valores para cá. Mas existe uma forma mais simples de fazer isso que se utiliza muito. Botão direito do mouse na minha origem e eu digo que eu quero copiar as propriedades daquele trecho. Arrasto, seleciono aqui, botão direito do mouse e digo que eu quero colar as propriedades. Pronto. Então agora eu tenho propriedades idênticas aqui e aqui. Nesse caso, neste trecho aqui, ele tem as propriedades anteriores ainda. Muito bem. E isso com todos os efeitos, todas as situações necessárias, tudo que eu apliquei. Então, quando tem um trecho que eu quero repassar valores para todos os outros trechos, ajusta bem ele, deixa ele bem referenciado do jeito que a gente quer, copia essas propriedades e sai colando em todos os trechos seguintes depois. Outras coisas importantes é querer repetir e utilizar um trecho de outra forma. Às vezes a gente tem um fundo musical, por exemplo, que a gente quer utilizar ele em outros pedaços. Vou fazer essa situação aqui. Eu vou acrescentar aqui então um trecho musical. Vou fazer um corte. Ela está selecionada. Cortei e descartei esse pedaço aqui com delete. Esse trecho então, eu venho aqui já e aplico um efeito nele de áudio, porque é um áudio. E digo que eu quero um fade in no início e um fade out no final. Pronto, vou baixar um pouco o volume dele. E ele é um momento que eu quero utilizar em outras sequências. Digamos, vocês estão fazendo um vídeo sequencial e anunciam que tem essa música na abertura, no meio a gente vai fazer uma transição de assunto, então a música entra de novo e sai. Se essa música está pronta, está toda ajustadinha, então basta clicar com o botão direito do mouse e dar um copiar. E assim como eu tenho esses botões aqui de copiar e colar também. E coloco no trecho em que eu quero aplicar de novo aquele áudio, utilizar novamente, e a gente pode dar um colar. Pronto, eu tenho o objeto lá. Assim como eu utilizei um copiar-colar para um trecho de áudio, eu posso utilizar para qualquer trecho que eu estou utilizando na minha timeline, inclusive com objetos, que a gente também trabalha muito. Depois a gente vai entrar em mais detalhes na questão das bibliotecas de arquivos. E a gente pode utilizar, por exemplo, aqui onde eu tenho ícones, né? Vou pegar um ícone aqui de casa, por exemplo, e vou acrescentar, ó, em que eu posso inserir na timeline objetos, a gente já viu isso. Vou tirar aqui o fundo só para a gente usar um fundo preto. Então, esse trecho que está entrando
que pode ter seus efeitos, exatamente como a gente vinha fazendo. Um efeito de entrada. Depois de todo ele ajustado, então, vou botar uma musiquinha aqui. Ó, a música vai entrar a imagem, pode entrar uma sequência de imagens, depois a música vai sair e a imagem também vai sair. Pretendo utilizar essa mesma imagem, digamos que seja uma sequência de uma abertura. Eu posso dar um copy aqui e um colar. Pronto, eu copiei. Se esses objetos ficaram todos ajustados, isso me interessa, revisando então, eu posso agrupar ele e copiar e colar ele agrupado. Uma vez agrupado, excluo aqui só para ilustrar, botão direito do mouse copy. Quando eu coloco aqui, eu dou um paste e eu colo ele inteiro, idêntico àquele. Com isso, nós praticamente esgotamos agora a nossa timeline, já tem bastante condições a partir de agora, de conhecendo o layout, conhecendo o Camtasia, conhecendo a captura, a possibilidade de fazer uma captura. E também agora, com essas videoaulas, também conhecer a timeline. E eu espero que vocês explorem e pratiquem na ferramenta, porque logo adiante nós vamos ter a proposta do roteiro. Mas o tempo agora é para explorar a timeline. Fiquem à vontade. Espero que tenham uma boa produtividade.